Bem-vindos a mais um resumo semanal da Air Trading. Esta semana ficou marcada pela reunião do Banco Central Europeu e pela reunião do Banco Central de Inglaterra. Numa altura onde os bancos centrais vivem num dilema entre a necessidade de controlar a inflação, que implica subir juros e reduzir os programas de compra de ativos, mas ao mesmo tempo garantir que as medidas para controlar a inflação, ou seja, a redução desses estímulos, não colocam em causa a própria economia. E nesta quinta-feira, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros no 0%, ou seja, não existiu qualquer alteração nos juros, tal como já era esperado. Manteve-se também o fim do programa de compra de ativos PEP, que é um programa de emergência pandémica, a terminar em março deste ano, tal como já era esperado. No entanto, o programa de compra de ativos convencional APP irá continuar pelo menos até ao final do ano. Agora, a grande novidade é que pela primeira vez foi assumida por parte do Banco Central Europeu, imagine-se o quê? Preocupações face à inflação. O Banco Central veio admitir que a inflação irá permanecer mais elevada por mais tempo, ou durante mais tempo, do que se tinha inicialmente previsto. E por essa razão, o Banco Central Europeu não descarta a hipótese de subida de juros. Mas atenção, a acontecer essa subida, só mesmo depois do fim do programa de compra de ativos APP. Ou seja, por outras palavras, se existir algum aumento de juros por parte do Banco Central Europeu este ano, será só no final do ano. Ainda assim, esta abertura do Banco Central Europeu para uma subida dos juros trouxe bastante força ao euro, o que justificou a forte valorização da moeda face a outras divisas. E bem, relativamente ao Banco de Inglaterra, a política monetária é bem diferente. Nesta quinta-feira, o banco anunciou o aumento das taxas de juros em 25 pontos base, passando do 0,25% para o 0,5% o nível da taxa de juros, e este foi o segundo aumento consecutivo por parte do Banco de Inglaterra. E não deve ser o único este ano. Com que objetivo? Com o objetivo de combater os atuais níveis de inflação. De seguida, vejamos as principais variações nas diferentes classes de ativos, considerando o preço de fecho de quinta-feira. A começar pelos índices, foi uma semana mista. Pela positiva, destacamos o índice Hong Kong 50, que subiu 4,25%, enquanto o S&P 500, índice de referência mundial, valorizou 2,31%. Pela negativa, destaque para o DAX 40, que desvalorizou 0,83%. Relativamente ao mercado cambial e utilizando o dólar norte-americano como referência, foi uma semana bastante negativa para o dólar norte-americano. Destaque para a desvalorização do dólar frente ao euro, que perdeu 2,59%, face ao dólar australiano cedeu 2,04% e face ao dólar neozelandês desvalorizou 1,81%. Quanto às matérias-primas, destaque pela positiva para a aveia, que subiu 7,75%, o cacau, que valorizou 5,57%, e o gás natural, que valorizou 4,60%. Pela negativa, destacamos o trigo, que desvalorizou 4,43%. Por fim, olhando para as criptomoedas, a Bitcoin teve uma semana ligeiramente negativa, onde desvalorizou 1,48%, já a Solana destaca-se pela positiva, com uma valorização de 9,23%, e pela negativa, destacamos a desvalorização de 3% do Bitcoin Cash. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do Eurostock 50, um dos índices de referência da zona euro. Estamos a olhar para o gráfico diário do Eurostock 50 e bem, facilmente conseguimos perceber que este ativo negocia numa tendência ascendente desde esta altura, desde março de 2020. Mas para esta oportunidade esta semana vamos nos focar mais no curto prazo. E bem, conseguimos perceber que desde esta altura aqui de maio de 2021, o que é que aconteceu? Bem, esta tendência ascendente manteve-se, mas com uma menor inclinação. E se olharmos a partir aqui desde outubro, novembro do ano passado, conseguimos perceber até que está a existir aqui um equilíbrio entre a pressão compradora e a pressão vendedora. Ou seja, o preço está a consolidar, estamos a negociar numa lateralidade. E esta semana, este ativo, o Eurostock 50,
veio uma região de resistência muito importante, situada nos 4.240. Bem, para ilustrar esta resistência, vamos apenas desenhar uma única linha, uma linha horizontal traçada desde os máximos do dia 13 de agosto de 2020. O que é que conseguimos perceber? Bem, que esta linha é de facto uma linha importante, uma região de análise de preço muito importante. Vejamos, funcionou com um patamar de resistência no dia 13 de agosto de 2021, voltou a funcionar com um patamar de resistência nesta altura, em setembro de 2021, novamente em dezembro do ano passado volta a funcionar com um patamar de resistência, já este ano funciona com um patamar de suporte e esta semana volta a aproximar-se, não vem exatamente aqui à região dos 4.240, esta linha, e não quebrou. Vejam, na terça-feira vem e não consegue quebrar esta região, na quarta-feira sofre aqui pressão vendedora e bem, e o movimento que faz no dia de ontem é um movimento bonito, bastante interessante desde o patamar de resistência que até veio ao nosso objetivo já mesmo no dia de ontem. Mas bem, vamos por partes. Ainda falando na região de resistência, além desta linha, muito simples esta análise, uma linha horizontal, o que é que nós poderíamos adicionar? Um Fibonacci. Um Fibonacci desde os máximos do ano até aos mínimos do ano. Ou seja, máximos aqui feitos no dia 5 de janeiro até aos mínimos feitos aqui no dia 24 de janeiro deste ano. O que é que conseguimos perceber? Que os 61.8 Fibonacci estão exatamente aqui na região dos 4.240. E o facto do ativo não ter conseguido quebrar esta região de resistência indicaria-nos que a probabilidade era que continuasse nesta consolidação. Na verdade, a região dos 4.240 era uma região limite, porque se existisse pressão compradora suficientemente forte para o ativo quebrar esta região, então muito provavelmente o Eurostock 50 poderia vir-se aproximar de máximos. Então, nós já tínhamos aqui o nosso risco controlado. Uma resistência bem identificada nos 4.240, que se fosse para quebrar, assumiríamos a perda, uma perda pequena, mas se não, se fosse para vermos a pressão vendedora a entrar, como acabámos por ver no dia de ontem, quinta-feira, a verdade é que tivemos aqui uma oportunidade interessante. E veio ao objetivo porquê? Então vamos lá. Se nós traçarmos uma linha de tendência ascendente, considerando aqui os mínimos do dia 13 de maio do ano passado, podemos traçar aqui duas linhas de tendência ascendente. Primeiro vou desenhar uma, passando aqui pelos mínimos 19 de julho do ano passado, 2021, ok? E o que é que acontece? Percebemos então que sempre que o preço veio esta linha, funcionou e nunca foi quebrado, ok? E nesse caso o patamar de suporte situa-se aqui um pouco mais abaixo, nos 4.056. No entanto, para esta semana, o nosso objetivo era outro. Se nós traçarmos uma linha semelhante, mas com outra inclinação, não a passar pelos mínimos de dia 19 de julho, mas a passar pelos mínimos do dia 20 de julho do ano passado, o que é que nós conseguimos perceber? Bem, conseguimos perceber que esta linha funcionou também sempre como patamar de suporte, à exceção de um único dia, do dia 25 de janeiro de 2022. Mas porquê é que nós consideramos esta linha e consideramos este primeiro objetivo para esta semana? Bem, primeiro porque é um movimento muito interessante que foi aqui aproveitado numa semana e, além disso, o ponto pivô semanal, vejam, situa-se aqui exatamente na região dos 4.125. Por isso, entre os 4.125 e mínimos que foi feito até à data de hoje sexta-feira, 9h30 da manhã, percebemos que este mínimo foi feito nesta linha de tendência ascendente, contudo, este era todo um patamar de suporte. Não sabemos se vai aguentar ou não. Não acho particularmente interessante para estarmos aqui a tentar posições longas, sobretudo num patamar muito interessante para fechar o curto que foi aqui identificado desde os 4.240. Por isso, foi assim uma região interessante de pressão vendedora, uma oportunidade interessante porque conseguiríamos ter o nosso risco bem reduzido e estávamos aqui a possibilitar ter um movimento interessante, que foi aquilo que acabou por acontecer, uma entrada à curta na região dos 4.240, com o objetivo entre os 4.125 e 4.115 pontos, e acabou por ser uma oportunidade bastante interessante para esta semana.
Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contato connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana. Desejamos-lhe um bom fim de semana e bons negócios.